Michael, só tem um recado para você, meu parceiro. Vem pro Peixão. Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Peço seu like, seu comentário, seu hype. O hype é muito importante, né? Ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. Parece que tem que ficar pedindo, as pessoas não se inscrevem. Então se inscreve aí no canal, ajuda a gente a continuar crescendo aqui. Vamos rumo a 120 mil inscritos aí, tá certo? E depois eu vou conversar com o Pedro pra gente fazer um compromisso a cada 10 mil inscritos. A gente dá um presente aqui para quem é inscrito no canal, né? Uma camisa, um souvenir, alguma coisa, um boné, tá certo? Né? Em parceria com a Foot Fanatics. Fechado? Então se inscreve no canal, hype o vídeo para que esse conteúdo alcance mais pessoas, mais santistas e a gente aumente a nossa comunidade, fechado? E neste vídeo aqui nós vamos falar sobre a iminente contratação de Michael, atacante do Flamengo, que o Santos tem interesse, 29 anos de idade, né? Aparece como uma alternativa ao Rony e vou te falar, eu acho que o Michael é melhor que o Rony, tá? O Rony vai te entregar algumas coisas, o Michael vai te entregar outras, mas dentro do que o Santos se propõe, eu acho que o Michael encaixa mais com o que o Santos pretende para a temporada. Talvez ofensivamente falando, defensivamente eu acho que depende de análise. Mas a gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar da matéria aqui, das informações que estão sendo veiculadas pelo Ademir Quintino, pelo Lucas Mussetti, pelo Zé Edgar, pela Ana Canhedo, pelo Emanuele Ribeiro lá no Globo Esporte. Então tem bastante coisa, vou trazer a matéria do Globo Esporte, a gente vai ler, comentar, seguir e falar sobre o Michael, fechado? E aí tem que passar um panorama, por quê? Como o Michael foi mal em 2005, e de fato ele foi, já virou aquele absurdo, não joga mais em lugar nenhum, ele é fraco e tal, mas o 2025 do Michael foi fraco. Os anos anteriores, você sabe, ele já foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro aqui, quando o Flamengo foi campeão da outra vez. O Michael foi um dos principais jogadores daquele Flamengo, se não for um principal, ele foi artilheiro do time naquela temporada, partilhou com o Pedro ali, o número de gols, fez uma temporada muito boa que fez ele ser vendido para o Al Hilal, tá? E no Al Hilal ele jogou bem também, tá certo? Então a gente precisa separar as coisas, porque não dá para colocar só o que ele rendeu em um time, numa temporada, como se fosse o normal dele. O Michael é bom jogador, tá bom? Não é aquela coisa tipo o Gabigol, que eu também sou a favor da chegada, né? Aliás, isso era meio contra, tal, eu acho, mas acho que ele vai render mais. O Gabigol tá mal há 3 anos, o Michael tá 1 ano oscilando negativamente. Os anos anteriores do Michael são de titularidade e desempenho bom, tá certo? E eu cobri o Campeonato Saudita lá no Gold quando eu estava trabalhando lá, e lá o Michael jogou bola, tá? Jogou bola. Jogou muito bem pelo lado direito também, joga nas duas pontas, o que é interessante, tá? No Michael lá no Al Hilal ele jogava do lado direito, no Flamengo ele jogava do lado esquerdo. Então é um jogador que vai te entregar as duas pontas, e isso é uma coisa interessante aqui, né? Vai fazer o que o Barreal pode fazer também, joga nas duas pontas. Isso é bom para o Santos, tá? E joga na ponta, diferente do Rony, que também joga na ponta, mas há bastante tempo vem jogando mais centralizado. Seria um retorno à ponta. O Michael é um jogador da ponta, tá? Mas vamos para a matéria e a gente comenta a seguir, tá certo? Só um recadinho, eu tô vendendo meus bonecos de Cavaleiro Zodíaco, tá bom? Eu já vendi o Libra, né, o Doco de Libra, com uma dor no coração, porque é uma coisa infantil, né? É um desejo infantil, mas eu resolvi abrir mão, assim, dessas coleções. Depois, a partir do Totti, eu tô repensando algumas coisas da vida, assim, e eu resolvi abrir mão dessas coisas, né? Não vou vender tudo que eu tenho, mas algumas coisas de coleção que sempre foram muito importantes, eu tô abrindo mão. Então, o link tá aí na descrição, caso você se interesse, tá? Me chama no Instagram, Edu Futirinhas, manda uma DM lá que eu vou te responder e a gente conversa, tá bom? Se pegar mais de 3 eu faço desconto, mas tá o valor que eu paguei em cada um. É que 3 fica mais fácil, se você for de SP São Paulo Capital ou da Grande ABC aqui, para mim fica mais fácil, eu te levo em mãos, a gente combina um lugar, eu te entrego. Fechado? Beleza, tá? Camisas tem algumas ainda, mas são poucas, não tem mais do Santos, como vocês podem imaginar, tá bom? Então é isso, o link tá na descrição aí, caso você se interesse. Mas vamos lá, vamos falar aqui da matéria, tá? Santos negocia a contratação de Michael, atacante do Flamengo. Nos bastidores, o Peixe trata a negociação como difícil. Michael é uma alternativa a Rony, que tem a saída dificultada do Atlético Mineiro porque o técnico Jorge Sampaoli quer contar com o atleta. O clube busca uma alternativa no mercado para a saída de Guilherme, vendido para o Houston Dynamo dos Estados Unidos. Essa dificuldade tem a ver com a postura flamenguista em relação a Michael neste primeiro momento. Os cariocas aceitam o empréstimo desde que o Santos arque com 100% dos salários. O atacante recebe vencimentos mensais próximos a 2 milhões de reais por mês. É aqui que pega o bagulho, né?
2 milhões de reais por mês pelo Michael, cara. O futebol brasileiro, e não é nem só o ponto do Michael, tá? Vale pro Neymar, vale pro Gabigol, vale para vários jogadores. O futebol brasileiro tá extremamente inflacionado. Porque os salários, eles saíram da realidade de muitos clubes do futebol brasileiro. Mas assim, eles extrapolaram essa realidade. Você vai ter condições, um clube como o Santos, e que tem dificuldades financeiras, São Paulo, Corinthians e outros assim, você vai conseguir pagar um jogador ou outro esse salário alto, mas para vários é muito complicado, tá bom? Mas enfim, continuando. O interesse do Peixe foi noticiado pelo Lucas Mussetti e confirmado pelo Globo Esporte. Até o momento, o Santos conseguiu renovar o contrato de Neymar e contratou Gabigol por empréstimo. O clube também encaminhou o acerto por empréstimo com o meio-campista Gabriel Menino, que eu vou fazer um vídeo a seguir, tá? O próximo vídeo, para repor a saída de Vitor Hugo, que foi vendido para o Flamengo, pelo Flamengo para o Atlético, tá bom? Vamos lá, Michael, salário extremamente alto. Eu acho que por salário não dá, não contrataria. Eu acho um salário muito alto. E aí é muito do Michael abrir mão de algumas coisas. É claro, né? É muito difícil chegar para o cara e falar assim: abre mão de R$1 milhão do seu salário aí para jogar em outro por R$1 milhão. Entende? É muito difícil você abrir mão, fazer uma escolha desse tipo, né? O Michael, obviamente, ganhou muito dinheiro, principalmente quando esteve lá no futebol da Arábia Saudita, onde ele teve 2 passagens, então ele ganhou um bom montante de dinheiro, sim, tá bom? Mas mesmo assim, você não vai falar pro cara: você tem um contrato até 2028, abre mão de metade aí do seu salário para você vir jogar aqui no Santos? É complicado, né? Então, é uma viabilidade que existe porque o Flamengo até entende que emprestar o jogador é importante até para que ele jogue, né? E aí ele pode virar uma venda depois, né? Tem a tal da taxa de vitrine, que é o que está acontecendo com o Vitor Hugo. O Santos usou o jogador, não foi bem e tal, mas ele saiu para o Galo. Como ele estava no Santos, nós vai receber uma taxa de vitrine por ter colocado o jogador em campo, né? Acho que é 10% do valor ali. Então acaba ganhando um dinheiro. Isso pode acontecer no caso do Michael também. Porém, o salário é extremamente alto. Por conta do salário, acho um absurdo o Santos ousar ir nessa linha, né? Até o Rony recebe menos do que o Michael e também é um salário muito alto, que eram por volta de 1.700.000 no Galo, né? Então, assim, o futebol brasileiro realmente está muito inflacionado. Esse tipo de salário vai para jogador extra classe, que é o caso do Arrascaeta, do Neymar, talvez do Gabigol, por, né, não tá bem e tal, mas é um jogador midiático, muita atenção, o Hulk, né? O Vitor Roque, são caras que são fora da curva e tudo bem ter uns salários mais altos, porque eles são os caras que resolvem. Agora, a grande parte dos jogadores dos clubes grandes tem salários muito altos, né? Aí é o Mike no Santos, o Tassiano no Santos, o Tiquinho Soares no Santos, com salários muito grandes, né? E o Michael seria mais um. Óbvio que se o Michael entrar na realidade financeira do Santos, né? De um salário um pouco mais baixo, eu sou a favor da contratação. Eu acho ele bom jogador, né? E aqui vai a parte técnica. É um jogador que tem muito agregado dos dois lados do campo, ele é muito do 1 contra 1. E eu vi muita gente mal comparando ele ao Soteldo. O Soteldo também é um jogador de 1 contra 1. A diferença para o Michael é que o Michael é mais incisivo e o Michael marca muito mais gols do que o Soteldo. Mas muito mais. É óbvio, 2025 do Michael realmente foi abaixo, ele não fez uma boa temporada, perdeu espaço, quase não jogou, mas as temporadas anteriores você tem o Michael marcando pelo menos 15 gols por temporada. Então os números do Michael são muito mais consistentes do que o Soteldo, por exemplo, né? E ele é um jogador muito parecido no perfil de jogo, que é o cara que pega a bola, parte para cima do último adversário, vai para cima do cara e geralmente tem sucesso no drible, né? Um jogador que tem uma alta taxa de acerto no drible. Então nessa parte eu acho que ele tem a agregar o Santos. O ponto é, defensivamente, como ele se encaixaria? É um cara que vai entregar muito defensivamente? Eu sei que o Michael volta para recompor, ele volta, auxilia o lateral, que o técnico do Santos e muitos outros treinadores do futebol brasileiro gostam muito, tem esse apreço dos caras que recompõem e tal, né? Mas eu acho que o Michael, ele tá muito pro Barreal também. O Barreal não é um exímio marcador, mas é um cara que se dedica muito fisicamente para compensar a falta do poder de marcação para auxiliar o lateral. Então ele vai auxiliar, vai fechar espaço, vai recompor, vai dar cobertura, não vai ser o cara do bote, o cara que vai fazer a dividida, eventualmente vai, mas não é o cara da dividida, roubar a bola e sair, mas é o cara que vai fechar os espaços, tentar cortar passe, interceptação. Então eu acho que isso o Michael também vai entregar, né? Eu acho que ele não vai marcar tão bem quanto o Guilherme, por exemplo, mas ele vai te entregar na frente, no mínimo, um pouquinho mais do que o Guilherme. Né, sem um jogador que vai entrar sempre em campo. Então eu acredito que é um acréscimo você ter o Michael no lugar do Rony, por exemplo, que era a escolha do Santos em primeiro lugar.
né? Eu acho que o Michael é um jogador melhor do que o Rony. Por mais que o Rony tenha resultados mais consistentes na carreira, porque afinal ele ficou mais anos no Palmeiras do que o Michael ficou no Flamengo, mesmo assim eu acho o Michael um jogador melhor, tem mais condições técnicas, é um jogador que tem mais consciência de jogo e eu acho que é uma entrega parecida, né? Eu acho que é um jogador que tem uma taxa de entrega parecida com a do Rony. O Rony é extremamente dedicado, mas eu acho que o Michael também é dedicado. Talvez o Rony seja um pouco mais. Mas eu não quero só o cara dedicado, eu quero um cara que faça a diferença quando a bola está nos pés dele. E eu acho que nesse arranjo, o Michael tende a acertar mais do que o Rony. Então, sim, eu sou a favor da contratação do Michael, desde que ele esteja dentro da realidade financeira do Santos, que eu acho bem difícil. Eu acho que o Santos é um time que faz essas loucuras, então eu não duvido nada que para avançar nessa negociação o Santos opte e aceite pagar 100% do salário do Michael, tá? E aí a gente tem que separar a parte técnica e a parte financeira. Levando em consideração a parte financeira e a realidade financeira do Santos, sou contra a negociação. Levando em consideração apenas a parte técnica, eu sou a favor. Tanto que eu coloquei ele no scout, né? Eu coloquei ele, quando eu fiz o vídeo do scout, eu coloquei o Everton Cebolinha em primeiro lugar, e o Michael também foi citado ali, porque eu acho um jogador interessante. E ainda mais porque ele faz os dois lados do campo. É um jogador que vai te agregar. E ele não é aquela coisa de ele precisa ser titular absoluto. Ele é um cara que pode ser titular, ele não vai ter problema em ser reserva, ele vai ser um jogador realmente de compor elenco. Então eu considero, caso chegue, um reforço. Um cara que vem para lutar pela titularidade, mas também é um cara interessante para você usar como arma no segundo tempo e ele vai geralmente te entregar uma boa qualidade de jogo, tá bom? Desconsidera o 2025 e leva em consideração 2022, 2023, 2024 do Michael, né? 21, 22, 23, 24. Ele chega no Flamengo em 2020, vai bem, né? Então ele tem 4 anos ali, usando o Goiás, 5 anos muito bons, até ter esse 2025 aí mais nebuloso, mais complicado. Então é um jogador que vai te entregar uma qualidade de futebol interessante e tem 29 anos, né? Ele faz, se eu não me engano, 30 em abril ou maio de 2026. Então é um jogador ainda com uma idade boa que pode te render bons frutos, mas pode ser um empréstimo com opção de compra, com obrigação eu acho bem complicado o Santos nessa linha, ou só um empréstimo simples também. Eu acho que o Santos tem que ser um clube mais realista, menos viajando nas ideias, viajando na maionese, né? Se o clube do Santos for realista e tal, encarar isso com realismo, talvez dê certo, né? Mas ainda assim, eu, na minha concepção, priorizaria a molecada que está subindo. O Matheus Xavier, que está vindo preparado para jogar, o Robinho Júnior. Eu acho que o Santos tem que investir nesses atletas. Eles custam muito menos por mês e eles vão te entregar uma qualidade de jogo também. Eu acho que o Santos tem que pensar primeiro nessa linha. A gente pode contar com o Matheus Xavier e com o Robinho Júnior para serem esses jogadores? Podemos. Então, beleza, vamos sem o Michael. Né? É um risco, tá? É um risco. Mas é um risco que eu estou disposto a correr como torcedor do Santos e porque eu acho que tendo esse retorno, esses jogadores rendendo, no mínimo eles vão render bom dinheiro para você. Você não vai perder dinheiro, você vai ganhar dinheiro, que não é o caso de contratações como essa. Mas mesmo assim, levando tudo em consideração, pensando só no atleta, na parte técnica e tal, eu acho o Michael um bom jogador e eu acho que ele seria um acréscimo interessante, tecnicamente falando, para o Santos, tá? Mas eu quero te ouvir. Diz a sua opinião nos comentários, se você é a favor, se você é contra, o que você acha do jogador, se acha ele fraco, se acha ele bom, né? Se você pensa diferente de mim, não tem problema nenhum. No mais, deixa o seu like, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo para todos, até a próxima. Valeu!